Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos abordar polimorfismo. Polimorfismo é um dos pilares da programação orientada a objetos. Nem todos os autores consideram a abstração como sendo um dos pilares da programação orientada a objetos. Então, se a gente estiver fazendo algumas questões de concurso, de prova, e de repente tem lá quais são os 3 pilares, quais são os 4 pilares, fica atento que nem sempre a abstração aparece e nem sempre ela é considerada como um dos pilares da programação orientada a objeto. Mas na aula de hoje a gente vai falar sobre polimorfismo. Vamos lá? Relembrando um pouco o que a gente falou sobre a herança, existem 2 tipos de herança: a herança simples e a herança múltipla. A herança simples é como se a gente só tivesse um único herdeiro direto, ou seja, uma única linha de herança. É como se a classe filha só tivesse um único pai. Esse é o tipo de herança que Java utiliza, a herança simples. A herança múltipla é aquela que acontece conosco, por exemplo, quando nós nascemos. Nós temos um pai e uma mãe. Então, fazendo uma analogia com a programação orientada a objetos, é como se a classe filha tivesse 2 pais diretos. E isso não acontece na programação orientada a objetos utilizando Java. No entanto, Java apresenta um recurso para fazer a herança múltipla. Existe um tipo de classe que se chama interface. A gente vai estar vendo como as interfaces funcionam nas próximas aulas, mas basicamente é um acordo de implementação, né? Não é o mesmo tipo de herança que nós vamos ter no formato da herança simples. E aí a gente tem que falar um pouquinho também sobre o modificador de acesso final, quando a gente está utilizando ele na herança, tá? Se uma classe, na sua assinatura, onde fica a assinatura da classe? Aquela primeira linha lá em cima, public class, o nome da classe, public class pessoa, por exemplo. Se a classe é declarada como final na sua assinatura, isso vai gerar uma consequência, né? Vocês lembram para que serve esse modificador final? A gente já viu ele para variáveis, né? Quando a gente utiliza na declaração de uma variável o modificador final, a gente transforma aquela variável numa constante. A palavra const não existe em Java. Então, apesar de ser uma palavra reservada, tá, a linguagem de programação não implementa. E o recurso que Java tem para criar constantes é modificador de acesso final. Sendo assim, a gente também pode utilizar o final na assinatura da classe. Qual é a consequência que vai acontecer? Se uma classe é declarada como final, ela não pode ser pai, não pode ser classe pai de nenhuma outra classe. É como se a gente esterilizasse essa classe. A gente diz que ela não pode ter mais filhos. Como a gente utiliza a palavra extends para representar que uma classe é filha de outra classe, a gente diz que é impossível estender a classe, né? É um neologismo. Então, lembrando, se a gente usa o modificador de acesso final na assinatura do método de uma classe, significa que é uma vasectomia barata na classe. Ela não pode ser pai de ninguém. Então, a implementação fica nesse formato, tá? A gente declarou aqui em cima, ó, public final class pessoa. E se você tentar criar uma nova classe aqui, public class programador, estendendo ela da classe pessoa, ou seja, programador é filha da classe pessoa, isso aqui não vai funcionar, vai ficar sublinhado em vermelho no Eclipse, e quando você colocar o mouse em cima vai aparecer essa recomendação aqui, ó: remove o modificador final da classe pessoa. Aí, se você remover, isso aqui vai ser possível, do contrário, não será possível. Né? E aí a nossa convidada especial de hoje faz uma observação, né? É óbvio que é impossível estender a classe pessoa. Ela foi declarada usando o modificador final. Então vamos falar agora sobre polimorfismo. O que seria o polimorfismo? Quando vários Power Rangers morfam ao mesmo tempo, né? Chama isso de polimorfismo. Não é exatamente isso, mas eu vou explicar que tem uma relação com esse conceito de morfar. Aí dá para fazer uma analogia.
Então, polimorfismo, esse termo significa muitas formas, né? Poli, muitas, morfos, formas. E na linguagem de programação isso quer dizer o seguinte, que pode haver várias formas de se fazer uma certa coisa. No caso dos Power Rangers seria morfar. Mas o que é interessante, apesar de todos falarem a mesma frase, né? É hora de morfar e cada um vira uma coisa diferente. A analogia é exatamente essa. É a gente fazer uma chamada e acontecer algo diferente no meio dessa chamada. Ah, entendi, professor. Então, onde é que existe o polimorfismo em Java? Na chamada dos métodos. Lembre-se que Java, a programação orientada a objetos, permite que nós tenhamos métodos com nomes iguais. Só que eles podem ter comportamentos diferentes. Uma classe pode possuir mais de um construtor e ter o mesmo nome, né? Então a gente já percebe que existe um uso de um método com o mesmo nome, que é possível, né? Se fosse em linguagem de programação estruturada, em geral não é possível ter métodos, ter funções, né, no caso. No paradigma estruturado a gente não chama método, chama funções e procedimentos. Então não é possível ter no paradigma de programação estruturada funções com nomes iguais, né? Tem que fazer uma diferença. O polimorfismo ele vai acontecer por meio da chamada dos métodos, como classes filhas podem implementar os métodos da classe pai de forma diferente, então vai ter um comportamento diferente, né? Quem vai decidir isso daí é o objeto que está fazendo a chamada. Olha para esse pequeno diagrama de classes aí, que ele é bem conhecido. A gente tem a classe animal como a classe pai, a superclasse, e nós temos uma relação de herança com diversas outras classes. Classe leão, tigre, lobo, cachorro, gato. E a gente observa que existe um método na classe pai chamado emitir som. Ele é um método genérico, né? Então, quando a classe leão, que é uma classe filha da classe animal, for implementar o método emitir som, ele vai fazer um barulhinho diferente, né? A classe tigre também, a classe lobo, a classe cachorro e a classe gato. Cada um vai fazer uma implementação diferente. Então, isso daí é uma característica do polimorfismo. E aí a nossa convidada especial está fazendo a pergunta, né? Está ocorrendo sobrecarga ou sobrescrita dos métodos nas classes filhas? E aí, pessoal? Vocês lembram qual é a diferença sobrecarga, sobrescrita? Override, overload? Estão lembrados? Estão lembrados do método toString, né, que a gente sobrescreve? Para que a gente sobrescreve o método toString? Para modificar o comportamento dele, legal. Mas a gente está modificando a quantidade de argumentos que ele está recebendo ou o tipo de retorno dele, de alguma forma? Se não está, é sobrescrita. Quando a gente modifica o número de argumentos do método, ou modifica o tipo de retorno de uma forma que o retorno é algo que não seja uma classe filha do retorno anterior, né? Por exemplo, o retorno seria animal, mas aí a gente modifica para ser leão, nesse exemplo da classe. Aí ele aceitaria o retorno por ter essa relação de herança. Se fez alguma dessas modificações, é sobrecarga. A sobrescrita muda somente o corpo do método, o comportamento dele. Então é interessante notar que na programação orientada a objetos, o polimorfismo vai fazer cada classe filha se comportar de uma forma diferente da classe pai, por meio da sobrescrita. Olha aí o nosso exemplo dos Power Rangers agora. Suponha que exista a superclasse, né, a classe pai, chamada somente Ranger. Ele vai ter como variável de instância cor, arma, e nós teremos dois métodos aí, o morfar e sacar a arma. Então cada classe filha aí vai ter uma forma diferente de morfar e de sacar a arma, já que cada um tinha a sua arma diferente. Olha esse outro exemplo aqui com a classe figura. A classe figura é uma candidata a ser uma classe abstrata, é uma superclasse, onde ela vai estar reunindo características das outras formas geométricas, né? Aí a classe figura aí, ele tem um método que é mostrar a área, só que cada figura tem uma forma diferente de implementar esse método mostrar a área, né? No triângulo, no caso, ali a gente
implementa com base vezes altura dividido por 2 no quadrado, somente base vezes altura. Então, pegando um exemplo um pouco mais prático, além do diagrama de classe dos animais e dos Power Rangers, a gente tem aqui um exemplo com figura. E alguns alunos já me perguntaram o que é um modificador super, o que é que ele faz, como é que ele funciona. Então, assim como a gente pode utilizar o modificador diz para dizer que eu quero referenciar algo nessa própria classe, como as variáveis de instância da classe, a gente pode usar o super para estar acessando as variáveis de instância e os métodos lá da superclasse, tá? E se você usar o método super, né, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, no construtor da classe, a gente faz uma chamada de execução para o construtor da superclasse. Então, olha a sintaxe aqui como você chamaria um método da classe Pi, né? Super ponto, seguido do nome do método que está lá na classe Pi. Então, isso é no caso da gente ter um método com o nome na classe filha e um método com o mesmo nome na classe Pi. Aí você criou um objeto da classe filha. Então, quando você executa um método, ele vai chamar aqui da classe filha ou da classe Pi? Ele chama da classe filha, se você criou um objeto da classe filha. Mas você pode acessá-lo da classe Pi por meio do modificador super. Vamos agora fazer dois pequenos exercícios para vocês praticarem a implementação dos recursos do polimorfismo. O primeiro pede para você implementar aí essas classes. Vocês vão fazer 3 classes inicialmente, tá? Atenta para a relação de herança aqui. Então, conta corrente extends conta. Conta poupança vai ser uma classe que extends conta também. Tá? Atenta para as variáveis de instância e para os métodos que você vai estar utilizando. Veja a regra também, viu? Todos os atributos são privados. Crie os gets e sets que você julgar necessário. E o método deposita da subclasse conta corrente tem que descontar uma taxa de 10 centavos em cada depósito. Ou seja, se for depositar na conta corrente, vai ter que implementar essa regra de negócio. Para depositar na conta poupança, será utilizado o método da superclasse. Então, está ocorrendo o quê? Sobrescrita aqui, viu? E em conta poupança, a gente vai estar usando o método da superclasse. Tendo implementado essas 3 classes, aí vocês vão criar uma 4ª classe no projeto, que é a classe principal. Tem que ter o método main implementado. Cria um objeto da classe scanner para receber os valores, né? Um objeto da classe conta corrente e outro objeto da classe conta poupança. E aí receba alguns valores do usuário de entrada para cada uma dessas contas. E em seguida você vai depositar R$1.000 na conta poupança, R$1.000 na conta corrente. E em seguida exibe o saldo para mostrar que houve o desconto de 10 centavos na hora do depósito da conta corrente. Aqui a gente tem um resultado, mas tenta não olhar de imediato. Tente primeiro fazer a implementação, use isso daqui como um gabarito, tá? Não olhe agora imediatamente, porque senão você não vai nem tentar resolver o problema. O exercício 2 está trazendo um outro contexto de problema. A gente vai ter a classe Pi disciplina e 2 classes filhas, algoritmo e matemática. A gente observa que toda disciplina tradicionalmente tem 2 notas, mas algoritmo vai ter 3 e matemática 4. Logicamente, o método média vai ser calculado de forma diferente em algoritmo e diferente em matemática. Então, depois de implementar as 3 classes, cria uma classe principal, implementa o método main, cria um objeto da classe scanner para receber os valores de entrada, cria objetos da classe algoritmo e matemática, receba o código do aluno, né, e as notas para cada disciplina, envia esses dados para cada objeto da classe disciplina, e aí calcule e exibe a média de aluno para cada disciplina. E aqui a gente tem os resultados, como isso vai ser implementado, as 4 classes e o resultado que vai aparecer no console aqui embaixo. Beleza, pessoal? Então, vocês agora precisam fazer a implementação desses 2 exercícios, precisam perceber como funciona essa conversa de classe filha está utilizando o método da classe Pi, vejam onde está sendo utilizado o super, onde está sendo utilizado o diz,
As dúvidas que vocês tiverem, podem postar no fórum da disciplina, pode falar diretamente comigo, que a gente vai conversando e resolvendo todos os problemas que forem aparecendo. Além disso, a nossa aula seguinte é somente resolução de exercícios. Então, eu vou disponibilizar para vocês, na aula 23, um conjunto de questões, por enquanto sem o gabarito, né? Porque eu vou passar o gabarito um pouco mais para frente, para vocês tentarem responder sobre o polimorfismo. Beleza? Até mais, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não esquece de apertar no joinha aí embaixo e de se inscrever no canal do professor.